Shalom, como vão? Mais uma vez aqui, eu sou a pastora Meili, do grupo Tropa de Elite de Jesus. Agradeço a Deus por esse grupo maravilhoso que o Senhor me colocou. Agradeço a Deus pela vida da minha pastora Fabiana, meu pastor Rony, que são pessoas que são muito usados por Deus e têm nos ativado a fazer novamente aquilo pelo qual o Senhor nos chamou a fazer, a pregar a palavra de Deus. E eu convido a todos que nos ouvem agora para estarem conosco. Se vocês puderem, aqueles que estiverem assistindo pelo YouTube, venham também assistir aqui através do Zoom a nossa palavra, porque depois da palavra nós temos o pós-palavra, que é tremendo, e se você quiser, nós estamos aqui disponíveis para estar trazendo a vocês um pouquinho mais do que o Senhor tem nos dado. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra muito maravilhosa. Nós estamos em Purim, e Purim é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de renovo, é tempo de crer, principalmente, que tudo que o Senhor faz é perfeito, é bom e é agradável. Então, nós vamos falar hoje de algo que nós estamos sendo ministrados há muito tempo. Quantos já ouviram que o Brasil será o celeiro das nações? Quantos já ouviram que o Brasil será o maior avivamento da terra? Então, nós estamos esperançosos sobre isso. E hoje eu quero falar sobre avivamento. E é avivamento, irmãos. E como a pastora Fabiana gosta de fazer, eu vou fazer hoje também. Vou fazer perguntas. Então, eu quero perguntar a vocês: você já experimentou de fato? Travou aqui, vou falar de novo. Você já experimentou de fato um tremendo mover na sua vida? Eu quero perguntar isso a vocês. Você, se já teve esse tremendo mover, eu já tive alguns. Confesso que alguns me balançaram, me torturaram, me deixaram de cara no pó, outros me levantaram cheias de alegria e várias vezes o Senhor disse: eu estou movendo. E o Senhor, quando move, às vezes as coisas acontecem assim. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive aqui forte. Eu estava orando na igreja, clamando e falando: Senhor, move a terra, move, Senhor, traz o avivamento, e orando muito por isso, e de repente eu tive uma visão aberta, e eu vi Jesus, e eu via do pescoço para baixo as vestes dele, daquela época que ele veio na terra, e ele pegava o dedo dele e levantava assim, e eu via uma nuvem muito espessa, e ele pegava aquele dedo dele ali e abria assim aquela nuvem, e eu via o globo terrestre através daquela abertura da nuvem. E ele dizia: eu estou movendo a terra. Olha o tamanho disso. Gente, os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E naquele dia, quando o Senhor falou isso para mim, ele testificou. Ele disse: observe amanhã. E aí no dia seguinte, eu moro em Angra dos Reis, e aí no dia seguinte, no Rio de Janeiro, nas Barcas de Niterói, teve um maremoto que derrubou uma barca. Isso nunca aconteceu. E o Senhor falou: eu disse que eu estou movendo, era para você ver. Olha a intensidade disso. Então, você já teve assim um tremendo mover de experimentar algo assim, meu Deus, né? Que coisa tremenda. E esse mover, ele nos leva ao entendimento de Gênesis, capítulo de número 1, que fala do mover do Espírito sobre as águas. Eu falei já, não sei se vocês ouviram, e
Senhor cria tudo perfeito. E ele criou a terra perfeita. Mas aí, de um versículo para o outro, a terra estava sem forma e vazia. Então, algo aconteceu, um caos aconteceu, para que a terra ficasse daquele jeito, sem forma e vazia. Então, nós observamos que quando nós temos também uma experiência com Deus, um caos também acontece de repente na nossa vida. Começam a acontecer um monte de coisas que a gente pensa assim, eu não vou dar conta. Só que o Senhor já deixou o Espírito Santo dentro de nós. Amém? E o Espírito Santo, ele faz o quê? Um sacudimento para que nós possamos ser renovados. Assim como ele fez com a terra, teve que colocar tudo no lugar. A água tinha que ficar no lugar certo, aí tinha que aparecer a porção de terra, aí começou a criar os luminares, e tudo sendo feito pela palavra. Haja luz. Essa luz era a palavra, né? Era Jesus falando ali, era Jesus decretando, dando uma ordem. E o Senhor, ele quer que nós possamos nos mover também dessa mesma maneira, pela palavra, pela oração. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós temos que entender que nós estamos preocupados em ser de Deus. Eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Senhor, eu quero ser de Deus. Como que é isso? Você quer ser de Deus ou você quer ser movido pelo Espírito Santo? Qual é a diferença? A diferença é que quando você se preocupa em ser um homem ou uma mulher de Deus, você às vezes está se preocupando com o que os outros acham de você. E isso é preocupante. Por quê? Porque quando a gente se move pelo Espírito, a maioria das vezes você não vai ser o que os outros querem que você seja. Você vai ser movido pelo Espírito. E ser movido pelo Espírito, muitas vezes confronta, muitas vezes faz com que as pessoas não queiram, fiquem rígidas quanto à tua postura, mesmo que você seja manso, que você fale com calma, mas a pessoa que não quer te ouvir, a pessoa que não quer aceitar, está ali rendida à sua vontade, aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer, ela não consegue dar ênfase ao mover do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer se mover entre nós. E como que a gente chega a isso? Quem quer ser movido pelo Espírito Santo não está mais preocupado com a sua reputação. Já era, acabou. Não tem mais reputação. Morto não tem direito a nada. Aí a gente encontra as pessoas, mas eu ainda não mudei, eu não sei o que, aí entra a justiça própria, aquela coisa toda. E você, como uma serva de Deus, uma pessoa que está ali sendo movida para ajudar as pessoas, como eu vejo muitas aqui, Mônica, a Fabiana, Luciene, Miriam, vocês estão sendo movidos pelo Espírito para fazer a obra dele. Mas as resistências sempre vêm. E como que essas resistências aparecem? Através de pessoas que não querem que você avance, que resistem à palavra de Deus. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos recuar? Não. Nós vamos avançar, sendo movidos pelo Espírito Santo. E aí a gente lembra lá atrás de Moisés. Moisés, quando chegou naquele deserto, porque ele matou o egípcio e aí teve que fugir, né? Toda a história ali de Moisés. E, de repente, ele está no deserto, lá, pastoreando, e ele vê uma sarça ardendo. Nossa, que coisa esquisita é essa? Uma sarça ardendo ali. Já reparou que Deus se apresenta sempre com o fogo? Tem que ter fogo, irmão. Se o fogo não se apresenta, você está morno ou frio. E ali ele vai olhar aquilo, aquele negócio esquisito ali, e Deus fala para Moisés, tira a sandália dos pés, porque aqui é lugar santo. Que movimento era esse?
tirar as sandálias dos pés, a sarça falando comigo. Quem já teve uma experiência forte desse jeito? Gente, já pensou? E ali ele fala com ele, explica as coisas. Ele fala, você está em terreno santo e eu estou te enviando. E não adianta justificar, eu não sei falar. Não. Eu estou te enviando. Vai e faz. Será que nós estamos preparados para isso? Vai e faz, porque o sentimento, ele vai sempre fazer assim, olha, não dá. Você já passou por tanta coisa. Olha, você já teve que fugir do Egito. Você já teve que matar aquele homem lá egípcio que estava batendo no pessoal dos hebreus, que eram seu povo. Você já sofreu tanto. Vai sempre vir na sua mente os sofrimentos, as circunstâncias que são para que você fique naquela sensação assim, eu não consigo, eu já sofri demais. Para mim não dá. E aí também me lembra Sara, que o Senhor vai lá fazer um lanchinho com Abraão e fala, Sara vai ter filho. Daqui a um ano, quando eu voltar, ela vai ter um filho. E Sara faz o quê? Ri. Sara ri. Ela fala, isso é impossível. Há alguma coisa impossível para Deus, irmão? Então, não há caminho fácil para unção. Você, para ter unção, você precisa gastar tempo. Você precisa dedicar toda a sua vida. Muitos se perdem por causa disso. Todos que se colocaram para ser movidos pelo Espírito alcançaram as profundezas de Deus, porque se doaram profundamente em oração. É uma coisa que eu percebo nitidamente, quando eu fico sem tempo para estar orando com aquela qualidade que eu gosto de ter, aquele tempo de qualidade com Deus, de estar ali a sós com Ele, eu e Ele, no meu lugar secreto. Gente, não há nada que substitua o lugar secreto. Nada pode substituir. E hoje o inimigo ele coloca muitas coisas para você se distrair. Você se distrai com as situações da casa, as situações da família, as situações que vêm de fora. Se você tiver ministério, aí tem coisas para você fazer, orar para pessoas, para ajudar pessoas, e aí você vai dando justificativa. Senhor, estou trabalhando para a tua obra, não estou tendo tempo, né? Está fazendo para Deus, está fazendo para a obra de Deus. Mas aquele secreto fica perdido. Jesus, todas as vezes que ele fazia milagres, ele andava pelas cidades, tudo que Jesus fazia, aquele papel, ele acabava fazendo tudo, ele ia para onde? Por que tem que ir para o secreto? Às vezes, como hoje a gente anda de carro, vamos botar o carro. O carro precisa de gasolina. Então, tem uma hora que você tem que parar no posto para poder abastecer. Assim é a oração no secreto. É um reabastecimento do espírito na nossa alma, na nossa coração, porque a gente fica muito fraco, o corpo e a alma não aguentam. O espírito está pronto, mas a alma, a carne, é fraca. Então, nós precisamos desse tempo de abastecimento, de estar falando ali com Deus, porque é na oração, é na leitura da palavra que nós vamos entender e renovar e ir adiante para continuar na guerra, no processo que a gente tem que viver. Muito sem se perder. Você consegue imaginar Isaías capítulo 6? O Senhor disse que foi e colocou uma brasa viva na boca de Isaías. Isaías capítulo número 6. Mas antes tem um caos, porque diz lá, quando morreu o rei Uzias era primo de Isaías. E Uzias tinha feito um reinado maravilhoso, só no final ele perdeu no orgulho. E Isaías, como profeta, já observava todas essas coisas. E ele profetizava
profetizar desde o capítulo 1. E nós sabemos que Isaías é o profeta messiânico que mais falou das coisas de Jesus. Mas até o capítulo 6 ele sabe por quê. Estava falando do problema dos outros. E de repente Isaías pega e vê o Senhor. Ele viu o Senhor. Ele teve encontro com o Senhor. Todos nós precisamos desse encontro. E isso é um secreto. Todos nós precisamos receber essa brasa viva que o Senhor colocou na boca de Isaías. Porque quando Isaías recebeu essa brasa, ele falou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um corpo de puro lábio. Então, nós precisamos ser purificados pela brasa do Senhor, pela brasa, pelo fogo do Senhor. Por isso que Jesus disse em Apocalipse que ainda foste quente, frio, melhor ser morno. Por que ser morno? Tem muita gente que está em pé na igreja do mundo. E eu já falei aqui outras vezes que nós precisamos estar quentes. O Senhor quer um avivamento de pessoas quentes, de pessoas cheias do fogo de Deus. E o Senhor, ele vai nos ensinando a viver esse tempo que foi profetizado para o Brasil, do maior avivamento que já aconteceu na Terra, e o Deus para esse fogo aos nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração. E observando esses grandes homens do avivamento, nós encontramos Charles Finney. E ele foi o avivalista dos Estados Unidos. E esse homem, ele está no auge do avivamento. Ele criou 28 noites seguidas, noite após noite. Ele esmurrou as pessoas com seu cheio de fogo espírito e colocou fogo na América. Os homens santos, movidos pelo Espírito Santo, raros, mas existem. E eu sei que Deus está chamando você para ser esse homem raro, essa mulher rara. Então, nós temos que estar atentos. Quais as etapas para um avivamento pessoal? Primeiro, visitação. Nós precisamos ter um encontro com Cristo. Nós precisamos ter esse avivamento, como Moisés encontrou aí a sarça ardendo. Nós precisamos ter fé, a fé de Elias, que me impressiona quando os homens vão até ele para trazer até o rei, e eles falam: homem de Deus, o rei mandou chamar. Ele disse: sou homem de Deus, capou do céu. Meu Deus, que isso? Onde estão os Elias? Onde estão os Eliseus? Nós precisamos desse fogo que existiu em Moisés, em Elias, no Pentecostes. Deus está me chamando para colocar fogo nos nossos lábios. Mas para isso tem que entrar no secreto. Temos que ficar no secreto. Esse avivamento pessoal é importantíssimo. Oh, meu Deus! O homem que subiu a montanha foi chamado por Deus para escrever as tábuas. Ele subiu de um jeito, mas quando ele desceu de outra maneira. Ele brilhava. O rosto dele resplandecia a luz. E hoje eu vejo um povo incrédulo, impaciente e inconstante. Incrédulo para subir a montanha. E Deus me chama para subir a montanha. E essa montanha pode ser de diversas maneiras. Pode ser você passar 1, 2 horas orando no seu secreto. E o que acontece? A incredulidade faz com que você não ore. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A inconstância não consegue passar tempo na montanha. Começa a orar, daqui a pouco ela desiste. Inconstante.
E a impaciência. Ah, já orei tanto, já passei tanto tempo de orando, nada acontece. O Senhor, Ele permite que a gente passe tempo. Ele fica observando a nossa paciência, a nossa vontade de querer estar na presença dEle, a nossa vontade de priorizar o tempo com Ele. O segundo lugar de um avivamento é a transformação. E a transformação, a gente vê em Êxodo 34, 29 e 30. Quem puder ler, porque eu estou agora no celular e fiquei sem, e vou ter que ler aqui a Bíblia. Êxodo 34, 29 a 30. Posso abrir, posso ler aqui. Pode. 34, 29 e 30, 29 a isso? 30. Ao descer do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o seu rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Amém. Quando nós resplandecemos a luz do Senhor, as pessoas que não conseguem subir o monte, lembra? O Senhor mandou eles se separarem, para eles estarem subindo ao montanha, que Deus indicaria eles ali. Eles ouviram trovões, fogo, tantas, né, tantas coisas assim que eles tiveram. E aí eles disseram, fala tu conosco, Moisés, porque nós vamos morrer. O povo que não busca o Senhor, que não passa tempo com o Senhor, que não tem experiência com o Senhor, que não experimenta o fogo do Senhor no seu coração, o fogo de querer ver pessoas curadas, pessoas libertas, querer ver a casa sã, tudo sem o movimento do Espírito, não tem como, não tem como. Você vai ter medo, porque as coisas do Senhor são terríveis, terríveis. São trovões, são vozes como muitas águas. Mas o Senhor está nos chamando a entrar nesse avivamento espiritual, nesse avivamento que requer desprendimento de todas as outras coisas, que requer que nós passamos tempo com Ele, tempo de qualidade com Ele, senão nós não vamos conseguir fazer nada, não vai ter transformação. Moisés teve essa transformação, o reflexo dele estava diferente. E depois que desce dali com aquelas tábuas, nós sabemos o que acontece. É uma capacitação. Para quê? Para ensinar o povo, para guiar o povo, para fazer com que o povo entendesse o que Deus queria. E aqueles que não obedeciam, o Senhor eliminava. Tamanha era a força desse povo que queria fazer acontecer, porque eles estavam movidos pelo Espírito Santo. Você crê que você pode se mover pelo Espírito Santo assim? Porque essa é a primeira coisa mais importante. Você tem que crer que o Espírito Santo já move dentro de você. E muitas vezes o Espírito Santo se move e a gente fica, ah, não, mas isso não é para mim, isso não é bem assim. Ah, só a pastora Fabiana, só chamo ela. O Senhor, ele tem chamado a cada um de nós, um chamado específico de fogo, um fogo que nos transforma. Agora, se você está há anos no Evangelho e nada mudou, você falta estar no secreto. Você falta buscar verdadeiramente essa transformação, essa libertação, essa capacitação. Você não dá o que não tem. Como que você vai se encher se você não entrar na presença dele? Entrar nesse igual. Nós somos espíritos, temos a alma, gritando no corpo. E se essa força que nos move, que está dentro de nós, não está movendo,
não está transformando, tem alguma coisa errada. É porque nós não estamos buscando. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça. Estamos sendo justos? Estamos cumprindo toda a justiça de Deus em nossas vidas? Ou estamos quebrando princípios? Porque Deus é um Deus de princípios. Se você não tem o princípio, ele não tem compromisso contigo. A aliança é feita contigo, ela tem regras. E você entender essas regras, você precisa ler a Bíblia. Então, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, diz assim: recebereis poder, recebereis poder do Espírito. Nós estamos caminhando a esse tempo. Eu me converti uma época em que havia muito poder do Espírito Santo. Eu confesso que a igreja em que eu participava era uma igreja muito cheia de poder. E, ao longo do tempo, nós ficamos observando que esse poder ele foi sendo diluído. Diluído. Hoje, quando se fala de poder, mas aí se fala logo em seguida, mas tem que ter o médico também, você tem que curar o médico também e tal. Hoje não se fala assim, vamos orar primeiro. Vamos colocar o joelho no chão que Deus pode curar tudo. E as pessoas saírem desse momento de oração, desse quarto fechado, já curadas. Por quê? Porque existe um espírito de inabilidade, de mistura, de tudo que atrapalha as pessoas de entender completamente o mover do Espírito. O mover do Espírito. Aquela coisa assim. É claro que eu sei que tem coisas que você tem que procurar o médico, mas eu estou dizendo que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois, se Deus falar, não vai no médico, não vai no médico. Mas primeiro é ele. A primazia é dele. O reino é dele. E nós estamos vivendo mais o reino desse mundo que não é nosso, que é um reino do inimigo, porque o mundo já é não maligno do que o reino de Deus. E ele declara que a justiça, a paz, a alegria, tudo é nosso. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E aí? O que acontece? Cadê o poder que fala em Atos 1:8? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, todos os confins da terra. Estamos sendo testemunhas? Estamos sendo testemunhas desse mover do Espírito Santo, porque está vindo o avivamento. Nós vamos estar incluídos ou não, porque Deus vai usar quem acreditar, Deus vai usar quem se colocar, quem passa tempo com ele, quem tiver paciência, quem não tiver credibilidade. É diferente. Aqui, o fogo, eu li para vocês, o fogo é uma demonstração visível, da glória de Deus. Vamos lá. Primeiramente, Deus coloca fogo em nós. Depois, ele espalha esse fogo por meio de nós. E aí a gente vê a passagem de Isaías 6 que eu falei para vocês no início. Ele coloca o fogo ali, né, na boca de Isaías, e aí fala assim, vê, isso tocou os teus lábios, e toda a culpa foi tirada, o teu pecado foi removido. Então, precisa ter o fogo na tua boca. Precisa ter o fogo dentro do teu coração. E um poderoso avivamento é composto normalmente de 3 partes. Quando as brasas se encontram, quando as brasas se queimam e quando as brasas se espalham. Entendendo isso? As brasas são colocadas em nós. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo já veio. As brasas se encontram, é nós aqui, ó, queimando pelo Senhor,
orando em concordância, pedindo pelas mesmas coisas, clamando em uma só voz, para que esse avivamento venha, que nós sejamos transformados. Mas muitas vezes nós estamos como? Ai, meu Deus, eu ainda estou com problema. Ai, isso, aquilo, outro. Esquece o problema, irmão. Avança com o fogo que Deus colocou no seu coração. Avança. Em Êxodo 3:2, o fogo aparece para Moisés no Monte Horebe, numa chama de fogo no meio da sarça. Em Êxodo 3:22, temos o relato do Senhor conduzindo o povo no deserto por 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Em Êxodo 19:18, vemos Deus descendo do Sinai em fogo, lá no monte. Êxodo 24:17, notamos que o aspecto do Senhor era como fogo. Levítico 6:9, o altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuamente e não se apagava. Em Deuteronômio 4:12, Deus falou com Moisés no meio do fogo. Em 1 Reis 18:38, o Senhor respondeu com fogo à oração de Elias. Em 2 Reis 2:11, Elias foi trasladado ao céu por um carro de fogo e cavalos de fogo. 2 Reis 6:17, Elias foi trasladado. 2 Reis 6:17, Eliseu foi protegido dos exércitos inimigos por cavalos e carros de fogo. 1 Crônicas 21:26, Deus respondeu a oração de Davi com fogo. 2 Crônicas 7:1, a Escritura diz que desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando o templo do Senhor. Isaías 4:1-2, Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e se manifestasse quando fogo inflama gravetos. Temos em toda a Bíblia Deus se revelando por meio do fogo. O fogo é uma demonstração física da glória de Deus. Quantos aqui já viram o fogo de Deus? O fogo, diz a Bíblia em Hebreus 2:29, o nosso Deus é fogo consumidor. Em Daniel 7:9, o trono de Deus é fogo. A palavra de Deus é fogo, Jeremias 23:29. O amor de Deus é fogo, Cantares 8:6. E ainda no Novo Testamento, Mateus 3:11, Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes com línguas de fogo, Atos 2:3. Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, Apocalipse 1:14. Então, após todo esse entendimento do fogo de Deus, nós devemos nos perguntar qual o processo de Deus para ele derramar esse fogo. Como que Deus faz isso? E aí eu digo para vocês, é quando as brasas pegam fogo. Nós precisamos pegar fogo. Nós precisamos orar muito no nosso secreto, para que quando nós estivermos juntos, nós possamos pegar fogo. Nós possamos estar falando em línguas, ativando esse poder do Espírito Santo que ele já nos deu. O Senhor, ele nos deu. Nessa reunião de oração, pessoas com a mesma visão, com a mesma paixão, elas vão movimentar muitos lugares em que nós já entramos através da oração. E o Senhor pediu para que eu estivesse fazendo isso para vocês. Que nós, como brasas de fogo, nós possamos fazer um mover tão grande sobre a terra, como o Senhor fez com vários avivalistas, né? Nós temos vários homens e mulheres de Deus que passaram um tempo com Deus, 6, 7 horas de oração. Quando nós pesquisamos algumas igrejas na Angola e outros lugares, eles passam 3, 4, 5 horas em oração, em atividade de libertação, buscando o Senhor. Nós precisamos pegar fogo, nós precisamos sair desse lugar de comiseração.
desse lugar de, eu estou precisando disso, eu estou precisando de mais nada. Nós precisamos queimar, irmão. O nosso fogo tem que queimar continuamente no altar. Nós precisamos queimar, 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 porque as lutas vão vir constantemente. E se nós não nos posicionarmos, foi falado sobre posicionamento, se nós não posicionarmos a nossa vida espiritual queimando, não vamos conseguir alcançar esse nível de avivamento que o Senhor está querendo. Nós é preciso queimar no Senhor, queimar no Senhor. Deus está reunindo esses servos, colocando fogo neles. E o Senhor sempre faz assim. Homens e mulheres moram a mesma visão, a mesma paixão em todo o mundo. Hoje mesmo, existem muitas pessoas orando incansavelmente. Existem muitas pessoas em lágrimas. Existem pessoas em propósito de jejum constante. Pessoas que recebem revelação, visão. Eles se juntam para queimar pelo Senhor, para queimar pelo Senhor, e espalhar essas brasas do Senhor. Quando nós fazemos isso, o mover do Espírito Santo, ele vem, e aí ele morre, ele começa a falar, ele começa a agir em tudo, mas não precisa fazer nada. A gente só precisa queimar, 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 falar em sério, fala, quem fala, fala, e vai falando, e vai fazendo com que o mover do mundo espiritual aconteça. Em nome de Jesus, nós já temos o Espírito Santo, já temos o Espírito Santo. Nós já somos capacitados por isso. Precisamos entrar nesse ambiente que o fogo nos consuma, o fogo do Espírito Santo. Aí eu vou chegar agora nesse ponto em que o Senhor, em João, capítulo 21, versículo de número 15, o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? João 25, Pedro, tu me amas? Irene, tu me amas? Fabiana, tu me amas? Rony, tu me amas? André, tu me amas? Luciane, tu me amas? Jorge, tu me amas? Ana, tu me amas? Josi, tu me amas? Miriam, tu me amas? Keila, tu me amas? Sara, tu me amas? Sheila, tu me amas? Alverina, tu me amas? Marquinhos, tu me amas? Sofia, tu me amas? E todos que fazem parte dessa igreja gloriosa do Senhor, ele pergunta hoje: tu me amas? E essa pergunta do Senhor a Pedro é um assunto assim de muita importância para nós nesses dias, porque o inimigo ele tem tentado arrastar dentro desse princípio: me ama. Quando Jesus pergunta ali: tu me amas? Ele está falando do amor ágape, do amor incondicional, do amor que é o amor de Deus por nós. E aí Pedro responde para Jesus assim: Senhor, tu sabe que eu te filho. Filho não é amor de amigo, é amor fraternal. E ele ali está tentando fazer com que Pedro saia da culpa, daquela culpa que carregava por ter negado Jesus 3 vezes. E ali ele fala para ele: tu me amas mais do que os outros? Está perguntando a Pedro. Porque antes, quando Jesus estava na ceia com ele, ele disse: eu vou até a morte com o Senhor. Mas aí ele nega Jesus e aí ele fica com aquela culpa, com aquele sentimento ruim, que é o que acontece toda vez que nós erramos com Deus. E aí Deus resgata isso nele, dizendo: tu me amas, tu me amas. Então apacenta minhas ovelhas. Então cuida do rebanho, então cuida das pessoas que se achegarem a você, cuida das pessoas que precisarem de você. Não seja um juiz, seja alguém que fez como eu fiz. Fui lá e derramei poder, derramei cura, derramei amor, derramei uma resposta branda que desvia o furor. Derramei sobre essas pessoas para que elas viessem a mim com sede e fome. Derramei sobre aquela samaritana adúltera o meu amor. Tu me amas? Para queimarmos, nós precisamos sentir esse tipo de amor que o Senhor tem por nós, que Ele derrama todos os dias. Mesmo que a gente
Não se achegue a ele. Hoje eu não tive tempo, Senhor. O Senhor sabe, Deus sabe. Jesus está perguntando, você me ama com esse amor sacrificial e vai passar tempo comigo? Qual é o nível do seu amor por mim? Qual é o tipo de amor que você tem por mim? Jesus está conduzindo Pedro a uma autoavaliação. E a gente tem que fazer essa autoavaliação todos os dias. Porque esse tempo é um tempo que o inimigo tem lançado sobre nós muita opressão, muita adrenalina, muita coisa ruim, para que a gente só fique pensando nas coisas ruins. Profecias sobre o caos, sobre doenças, sobre tudo que está acontecendo de errado no mundo. Mas o Senhor está nos chamando e falando, tu me amas, tu apacenta a minha ovelha, faz o que eu te chamo a fazer, para de olhar para o teu umbigo. Não olha para isso, não. Olha para a minha palavra. Eu decretei sobre vocês. A Bíblia fala, as trevas estão cobrindo a terra. Mas sobre você e eu vem surgindo a luz do Senhor. Nós temos que resplandecer. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus, com poder, com curas, com milagres, com maravilhas. E eu creio que nós vamos queimar para o Senhor. Nós não vamos perder o primeiro amor. Nós não vamos perder. Porque quem perde o primeiro amor está em pecado. Então, quando nós declaramos que nós não estamos mais sentindo alegria, que nós não estamos mais sentindo paz, nós perdemos a presença do Espírito Santo, porque esses são frutos do Espírito Santo. É a falta de tempo, é a falta de passar tempo com ele. Então, como os avivalistas do passado, nós temos que queimar para o Senhor. Temos que queimar para o Senhor. Pedindo a Deus, Senhor, eu te amo. Eu estou te amando como eu devo te amar. Hoje foi feita a tarde de uma avaliação sobre se eu estou me posicionando como meu Deus. E eu te pergunto, que posicionamento você tem? Se não for queimar pelo Senhor, amar o Senhor, buscar o Senhor para tempo dele, você não vai conseguir entender o mundo espiritual. Não vai conseguir ouvir o que o Espírito Santo vai falar com você. E aquela opressão que o mundo está fazendo vai gritar mais alto. Como aquele monte pegava fogo, o Senhor estava gritando ali, com trovões, com relâmpagos, com fogo. Mas o povo só ouvia a voz do medo. E nós temos que ouvir a voz do povo de Deus crepitando, ó, sabe, no nosso coração, nos enchendo de desejo de viver o poder que já foi declarado na palavra, o poder que já foi dado a nós. E nós temos que tomar posse, nos posicionar. Cansada dessa igreja capenga, que não produz frutos, não faz nada, não tem poder, não manifesta o poder. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos criar fogo, que as nossas reuniões de oração peguem fogo, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus como nunca vivemos. Já tivemos experiência passada. Comece a clamar ao Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ver essa experiência que está chegando o tempo de um avivamento poderoso na terra. E eu não quero perder isso por nada. Eu quero ser parada pelas circunstâncias, pelas opressões do inimigo, pelas coisas que ele depara aos profetas, pessoas, porque todo profeta vai declarar o que vai acontecer no futuro. E nós já temos essa profecia no Apocalipse. Nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Mas nesse meio tempo, nós temos uma promessa de sermos avivados, sermos cheios da presença do Senhor e colocarmos as mãos e impormos as nossas mãos e o doente é curado e o que estiver endemoniado, o inimigo sair dele. Nós temos o poder, não temos que ser limitados a respeito disso. E o Senhor está me chamando hoje para nos posicionar, porque o poder foi dado a nós. E o fogo de Deus quer creptar no nosso coração. Amém? Essa palavra que o Senhor
trouxe no meu coração, porque eu mesmo me coloco para estar buscando mais esse fogo. Eu preciso disso também. Eu preciso, porque são muitas circunstâncias que se apresentam na nossa vida para a gente não buscar, só buscando, no secreto, ficando tempo com o Senhor, pacientemente, sem, sem incredulidade, sem cansaço, incansáveis, passar tempo com o Senhor. Jejum, oração, busca da leitura da palavra, até que ele fale o que ele quer de nós. Essa é a palavra que o Senhor me deu para trazer para vocês hoje. Que nós venhamos pegar fogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a nossa ceia. Pegue o seu pão, presente o seu pão diante do Senhor, com fé, crendo no Senhor, avivado neste tempo, avivado. Apresente ao Senhor. Declare ao Senhor que você crê neste pão, sendo o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeça. Como diz na primeira carta aos Coríntios, examine-se o homem, coma e beba do cálice. Então, nesse momento, enquanto eu oro, examine a si mesmo, olhe a sua vida a si mesmo, clame ao Senhor, se arrependa, busque no Senhor aquilo que você necessita, aquilo que você tem pedido em oração, e apresente o pão com gratidão, com alegria, entendendo sobre aquilo que você recebeu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor este pão e nos alegrarmos, Pai, porque sabemos tamanho favor que nos foi alcançado. Obrigado, Pai, por o Senhor despertar o nosso espírito, por nos trazer vida ao sepulcro, trazer vida naquilo que estava morto. Obrigado por nos avivar e todos os dias o Senhor nos trazer para este avivamento, Senhor. Nós queremos apresentar este pão, consagrar o pão e declarar que esse pão é o corpo de Cristo, que nós estamos fazendo parte deste corpo, desta aliança, e se agradecemos ao Senhor porque sabemos que isso é misericórdia que vem do alto. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo corpo de Cristo representado pelo pão. Em nome de Jesus. Amém? Podemos todos comer. Glória a Deus. Da mesma forma que nós nos alimentamos de Cristo, do seu corpo, e fazemos parte do corpo de Cristo, também nos alimentamos do puro suco da uva, representando o sangue de Jesus. O sangue ao qual a Bíblia diz que foi o preço pago por nós na cruz. Obrigado, Senhor, por este favor, por nos comprarmos. Nos comprarmos, Senhor. Obrigado por nos adquirir para o Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de Cristo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Sabemos, Pai, que sem a vida de Cristo é impossível que a gente faça qualquer coisa. Nós te agradecemos, Senhor, por nos despertar neste tempo, por a cada dia o Senhor trazer avivamento nas nossas vidas, por cada dia o Senhor nos despertar, Senhor. E nós celebramos neste tempo com alegria o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança. Pai, nós consagramos o puro suco da uva e fazemos parte dessa aliança, essa eterna aliança, em nome de Jesus. Amém? Podemos todos beber. Glória a Deus. Celebre com alegria. Se alegre no Senhor. É um tempo de alegria. É um tempo onde que o Senhor, como foi já trazido aqui, é um tempo de transformação. Tudo aquilo que era maldição em bênção. É tempo de despertar da igreja. Amém? Glória a Deus.